Game Over Brasil. Hoje a gente vai falar sobre ecologia midiática. Você vai falar, o que é isso? Vou te explicar, mas antes eu peço você deixar o like, deixar o seu curtir e vamos lá ao que interessa. A gente, querendo ou não, já sabe o que é a mídia, né? Hoje a gente tem a mídia tradicional, que se refere a rádio, TV e tudo mais. Mas no vídeo de hoje a gente vai entender o que é essa ecologia das mídias, ou ecologia midiática, ativismo contemporâneo dentro dessas mídias. Pode parecer papo acadêmico, né, de boteco, mas fica comigo que você vai entender que essa ecologia das mídias é uma coisa muito interessante e que vai abrir a sua mente para como enxergar tudo que está acontecendo hoje dentro das mídias, né? Até antes de tudo isso, o que esse nome bonito quer dizer, ecologia das mídias. O conceito de ecologia das mídias vem da ideia de que as mídias não vivem isoladas, como nada no planeta vive isolado. Elas formam um sistema vivo em que velhos e novos tecnologias interagem, praticam, transformam informações, trocam informações, e isso tudo se transforma numa coisa única, porque hoje está tudo interconectado, principalmente as informações. Imagine um protesto, né, um protesto qualquer, ou um protesto que você já viu por aí. Pode ter megafone, que seria uma coisa normal. Cartaz também é uma coisa tradicional, vamos dizer assim. Agora tem TikTok, tem live, tem threads no Twitter ou no antigo X, panfletos impressos e grupos no WhatsApp. Tudo isso junto e um ecossistema, numa ecologia midiática. Então você entende que o que a gente antes dividia muito entre mídia tradicional e internet, hoje os canais de TV eles já estão na sua maioria na internet. Os canais de notícia já estão na maioria na internet. Então esses termo, né, foi usado por vários autores ao longo dos anos e serve para a gente perceber como os meios moldam a ação política ou ação de qualquer tipo de, de sociedade. Mas tudo como os movimentos resistem, se adaptam e criam novas formas de comunicação. Eu gosto dessa ideia porque ela escapa do papo raso, né? As redes sociais mudam tudo, mas é só o digital que está mudando tudo? Ou é toda uma cadeia? É o ambiente inteiro da comunicação que está sendo mudada? Você já viu discursos de políticos ou discursos de ambientalistas, de ativistas? Hoje eles fazem o discurso, muitas das vezes eles nem estão mais na rua, muitas das vezes eles nem estão mais fazendo um protesto físico. Hoje o protesto está muito nas redes. E eu vou te explicar outra coisa. Como consome informação está diferente. E isso tudo é um ambiente totalmente novo que tem que ser pensado. Hoje você vai ver um ambientalista no seu próprio canal do YouTube e às vezes ele nunca nem foi numa floresta. Mas não deixa de ser válido a manifestação que ele ali está sendo feita. E também vai ter manifestações como nós temos exemplos claros, que são as do Bolsonaro, que é feito toda a divulgação pela internet. Acaba que no discurso, na aglomeração física, tem bastante gente ou pouca gente, depende da época que você vai estudar essas manifestações, mas essas manifestações viram lives, depois viram cortes, depois viram mensagens no WhatsApp, entendeu? Então tudo isso é caracterizado como mídia, né? E que funciona bem, e que é um novo jeito de verificar, né? 3 níveis de uso do conceito nesse artigo que a gente tem como
base, né, do Emílio Treré. Diz que o estudo sobre mídias e ativismo usa o termo ecologia das mídias de 3 jeitos diferentes. São os estudos que a gente tem sobre esse assunto. Esse é um artigo legal para você começar e ir a fundo com as referências que tem aqui, né? Então, a ecologia das mídias é usada como conceito evolução superficial, então, às vezes nos artigos eles colocam simplesmente, mas não explicam muito. Uso anedótico descreve como diferentes mídias se conectam num protesto, e o engajamento teórico profundo, que esse é o que interessa mais para a gente aqui, para a gente abrir a nossa mente e pensar bastante sobre tudo isso. Mergulho nas raízes filosóficas e ecológicas do conceito. Exemplo, os protestos no Egito, que a Primavera Árabe, né, usaram a TV por satélite e SMS para serem espalhados, entendeu? Então já teve um pouco de mídias misturadas para o ativismo, para o objetivo final, o protesto, né? Já no Quirguistão, mídias tradicionais e digitais se cruzavam. Então é o que a gente vê aqui bastante no Brasil, né? Esses casos mostram a ecologia em ação, né? Aqui no Brasil, os protestos dos caminhoneiros foram feitos por mídias digitais, né? Não tradicionais, mas depois que vai para a televisão e na televisão isso ganha outro tamanho. E diversos outros tipos, eleições, tudo isso vem com essa ecologia das mídias que mostra que tudo hoje está virando uma coisa só. Antes tinha muito divisão, hoje o que está na internet não vai para a televisão, o que está na televisão não vai para a internet. Hoje a gente já viu que não é isso. A internet e a televisão, o rádio normal, eles viraram um sistema todo de mídia, né? As empresas tendo canais próprios e monetizando e tudo mais dentro das Big Techs. Sabe o que isso me lembra? Que a esquerda e a direita às vezes usam os mesmos meios. Então, hoje já não é mais a internet, já não é mais um ambiente de um ou de outro lado. Os dois lados usam as mesmas ferramentas, mas com visões de mundo completamente opostas. A mídia é como o campo de batalha e as ideias é como são as armas, né? Então hoje a internet sim, eu acredito que esse campo de batalha, a internet como um todo, né? Como mídia como um todo, ela está bem forte. O autor do artigo também aponta 4 abordagens que ajudam a entender essa ecologia das mídias. A primeira abordagem é a teoria dos meios. Então, o meio é a mensagem, foco no impacto da tecnologia sobre a sociedade. Exemplo, como o rádio mudou a política, ou como o celular mudou os protestos. Então, é uma das teorias que tem descrita no artigo que é bem legal, a teoria dos meios. Tem a teoria da ecologia das informações, que nada mais é que estuda como as informações circulam, quem controla os dados e o papel dos algoritmos. Exemplo, né, as bolhas, que a gente já tem vídeo só sobre essa teoria, né? Como as bolhas funcionam, como elas se separam. Então tem vídeo só sobre isso, que é uma das teorias que a gente está colocando aqui, que a gente está juntando várias teorias para conseguir entender essa ecologia total das mídias. E a a teoria da ecologia comunicativa, que integra a tecnologia, a linguagem, cultura, política, que nada mais é do que como se expressar na internet e a qualidade dessas informações, né? Chama a teoria da ecologia comunicativa. E a gente tem a teoria da ecologia ecossofia. O que seria isso? É uma teoria que pretende ou tenta misturar tudo isso e entender as redes como um sistema mais complexo, né? Essa última visão é a mais doida, com certeza, porque você envolve muitas teorias e muitos pontos de vista,
mas genial ao mesmo tempo, porque como eu venho falando aqui, a tecnologia é um ponto do emaranhado de pessoas e assuntos que existem no planeta. Então, para você entender, aqui a gente sempre tenta entender, ou sempre abrir a visão, ou despertar o interesse em pesquisa, não é tão simples. Então, para você entender como é que funciona um ativismo na rede social, você tem que entender o que são bolhas ou câmaras de eco. Você tem que entender como elas se formam. Você tem que entender como a informação chega nelas. E você tem que entender como a informação é disseminada por elas. Então, qual é a qualidade dessa informação? O que isso gera? Qual é o lixo que isso gera? Então, essa é a teoria, a ideia mais maluca da ecosofia, mas é a que mais me intriga e a que mais vai fazer com que nós entendamos o complexo mundo que vivemos hoje, que já não é o mesmo mundo de 10 anos atrás, de antes da pandemia, e muito menos o mesmo mundo de 20 anos atrás, que quase não existia nem internet. Tá? Então, quais são as contribuições que esse artigo nos deixa e que fazem com que nós pensamos melhor? O conceito tem várias formas, né? Então, romper a falsa dicotomia entre online e offline, isso tem que ser rompido hoje. O online e o offline se misturam muito, é perigoso, mas é o que acontece. Valorizar mídias velhas também, como rádio e panfletos, isso acontece, tem que continuar acontecendo, porque fazem parte de um sistema mais complexo. E dar voz ao coletivo, que criam alternativas fora do monopólio das Big Data. Isso é uma coisa que o artigo traz, que seria você cria um site ou até mesmo um Discord, algum tipo de ferramenta de ativismo fora das Big Data. É uma coisa que vem acontecendo, temos alguns exemplos pelo mundo, mas ainda não é tão forte. Mas sim, precisa ser estudado e você precisa entender que é possível, tá? Você fazer ativismo fora das Big Tech. Mas aí entra num outro ponto. Se você fizer uma rede social só para quem gosta de gato, você vai fazer uma rede social dentro de uma bolha. Isso eu estou usando gatos, mas a gente pode falar de qualquer tipo de ativismo social, ou uma rede social que nem o Trump fez, uma rede social só quem gostava do Trump entrava. Falar para convertido, aí a gente deixa para vocês pensarem e comentarem aqui, né? Mas também tem desafios nisso tudo, né? Às vezes é vago demais, ecologia do que, né? Essa ecologia das mídias. Esse termo realmente, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, até hoje eu me pego pensando, será que ecologia é o termo certo para determinar essa relação de estudos? Mas enfim, né? O autor também tem esse ponto e eu concordo com ele. E precisa lidar melhor com materialidade, infraestrutura, energia e lixo, né? Hoje, realmente, nesse complexo de estudos sobre ecologia das mídias, a infraestrutura e a energia e o lixo eles ficam de lado, porque acredito que um canal de televisão atualize sempre as suas máquinas, né? Suas câmeras, switches, enfim, tudo. Então isso gera um lixo, né? E hoje nós não temos nenhum estudo sobre isso. E é uma coisa que evolui rapidamente. A crítica que eu faria se tudo é ecologia midiática, talvez nada seja. Mas também acho que o conceito de uma lente muito rica, desde que a gente saiba o que está procurando. Então, quando você tem muita coisa para procurar, e é uma crítica que eu faço sempre aqui, você às vezes não sabe o que estudar. Se você tem muita coisa para estudar, às vezes você não sabe o que vai estudar. Porém, você tem que entender que você vai ter que estudar muitas coisas diferentes para entender um determinado tipo de problema. Então eu vou te explicar com um exemplo. Você vai aprender inglês. Eles começam normalmente com o verbo to be. Se você for a melhor pessoa no planeta a entender o verbo to be, você vai saber falar inglês? Não. Você não vai ter vocabulário, você não vai ter infinitas coisas para falar o idioma.
mas você vai ser bom naquilo ali, no verbo to be. Você vai poder dar aula, poder fazer o que é. Mas você não vai conseguir entender o todo. Então, para você entender o todo, você tem que estudar diversos assuntos complexos para poder ter uma visão melhor do que está acontecendo num todo, num geral, né? E para onde vamos, né? Com isso tudo, agora algumas coisas que o artigo levanta que nós podemos pesquisar. Que você está vendo esse vídeo e começou a dar uma lida nesse artigo, você pode assim, eu quero para onde eu posso começar a pesquisar? Estudos do impacto ambiental, que nós já falamos das mídias, né? Lixo eletrônico, energia, enfim, dados, mineração de dados, tudo isso. Segunda coisa que você pode começar a pesquisar é o movimento ambiental, já com uma visão midiática, entender como os protestos moldam novas mídias que são criadas, ou novos sites, como esses protestos criam novos canais no YouTube, como tudo isso cria novas pessoas que se manifestem e façam com o que esse sistema se alimente. E investigar o papel dos algoritmos nas ações coletivas. Isso a gente ainda não tem, porque a gente não sabe muito bem como os algoritmos funcionam, porque são segredos das Big Tech. Mas esses algoritmos, eles facilitam algum tipo de ação da sociedade, algum tipo de movimentação, agrupamento, enfim, de repente os algoritmos gostam mais de ambientalistas e gostam menos de, sei lá, ecologistas. Enfim, é uma das ideias que eles defendem aqui, que tem ainda bastante espaço para pesquisa. E cruzar mídias com arte, cartografia, arquitetura e design. Isso é legal, né? Esse último ponto de interesse é muito legal e eu gosto muito, porque a arte de rua, por exemplo, né? O meu canal tem as banners normalmente são com artes de rua. É mídia. A pichação e o dado visual, né? É mídia, né? A pichação é um dado visual. Faz parte ali, o grafite é uma comunicação, é um protesto, é uma marca, é um território, e hoje isso Reels, você vê, Stories, você vê as pessoas ensinando a pichar, a fazer arte de rua, tá no Twitter. Então esse cruzamento das mídias com esse tipo de arte, eu gostaria de ver pesquisa sobre isso. Vou até me aprofundar mais nessa área para ver se já tem alguma coisa sobre grafite, algum artigo mais recente. Eu sei que tem artigos antigos, no passado eu já li bastante, mas hoje eu não sei se tem alguma coisa nova. Estou desatualizado, eu prometo trazer alguma coisa sobre grafite, nem que for os artigos antigos bons que eu já li. E agora pra gente encerrar, né? Então, se você acha que ativismo era só trends, né, no TikTok, sei lá, corrente no Zap, ou algum post, algum Reels que você viu aí, não, agora você já sabe, né? Estamos mergulhados num... Por isso que eu trouxe esse artigo, para você entender que não é só um ponto que molda a sociedade. Então hoje a mídia como um todo, né, a ecologia da mídia, ela tem o rádio, ela tem a TV, ela tem o TikTok, ela tem o Instagram, ela tem o YouTube, ela tem todas as mídias que as Big Techs controlam, mais as mídias tradicionais. E tudo isso molda não só os ativismos, mas também a política, o modo que nós enxergamos a sociedade. Então, para você entender que tudo isso é mais um pouquinho da janela que vai se abrindo para você entender como o ambiente funciona, como o mundo funciona. E que nem tudo que está na mídia é o que realmente existe no planeta. Mas boa parte das coisas que estão na mídia moldam a nossa perspectiva de vida e a nossa visão. Queria agradecer a todos, deixa o like, muito obrigado e valeu!